senhores telespectadores, hoje estamos em Faro, no coração do Algarve. É o outono, mas aqui no Algarve parece que nem há outono. Há sempre esta luminosidade que deslumbra, há sempre este aroma de maresia que enche os pulmões e parece que dá uma vida nova. Vim a Faro para lhes falar um pouco na história do Algarve. Penso que Faro é uma das mais antigas povoações portuguesas, no sentido de povoação civilizada. Fica diante da Ria Formosa. A Ria Formosa é um grande canal marítimo que está separado da terra por grandes bancos de areia. É a ilha deserta, a ilha do Farol, a ilha da Colatra, a ilha da Armona, e esses bancos de areia são verdadeiros viveiros de bivalves. Por outro lado, essa Ria Formosa era uma espécie de muralha marítima, barrava o caminho aos ladrões do mar. É claro, barrava relativamente, porque a povoação cercou-se desde uma época muito antiga de uma grande muralha. Ainda hoje se fala na Vila Adentro. A Vila Adentro é a que ficava dentro da muralha. É a parte antiga, monumental da cidade de Faro. A povoação é extremamente antiga. Eu penso que terá vivido ali uma comunidade humana desde que se originou a civilização, porque apareceram lápides escritas com o alfabeto de Tartessos, e Tartessos vai desde 1500 a.C. até cerca de 700 a.C., a altura em que é subjugada pelos cartagineses. Tartessos era uma brilhantíssima civilização. A Bíblia fala nisso e até diz que uma parte das riquezas do rei Salomão, eram riquezas fabulosas para o tempo, claro, vinha de Tartessos. Só duas civilizações no mundo tinham escrita nessa altura, Tartessos e a Fenícia. No Museu de Faro podem-se encontrar algumas dessas lápides. O que é que elas querem dizer? A gente olha para aquilo podia lançar uma luz enorme sobre essa civilização extraordinária do ocidente do Mediterrâneo, mas a verdade é que não sabe, eu pelo menos não sei lê-las, nem sei de ninguém que as tenha lido. Essa civilização tartéssica termina com o domínio dos cartagineses, uma colónia fenícia, que fica no norte da África, mas já no ocidente do Mediterrâneo. Os cartagineses desenvolveram-se imenso, tinham uma frota marítima muito grande e tentaram ter o monopólio do comércio do Mediterrâneo Ocidental. Isso foi-lhes disputado pelos romanos. Os romanos também queriam ter esse monopólio. Isso originou guerras que ficaram célebres, as guerras púnicas. Houve 3 guerras púnicas. A guerra entre Roma e os exércitos cartagineses. A Península Ibérica tem um papel muito importante nessas guerras, porque era aqui, em grande parte, que os generais cartagineses recrutavam as suas tropas, que chegaram a invadir a Itália, mas o triunfo pertenceu a Roma, que acaba violentamente arrasando as povoações cartaginesas e estabelecendo povoações romanas. Durante muito tempo, os arqueólogos acreditaram que a antiga Ossónova era onde hoje estão as ruínas de Milreu. Somente ruínas romanas muito bem conservadas, impressionantes. Simplesmente, isto não são as ruínas de uma cidade, são as ruínas de uma vila romana. Já no século IV fez-se uma basílica, que hoje se conserva em grande parte,
E é impressionante visitar essas ruínas. Quem vem a Faro não deve deixar de o fazer. Mas nada tem a ver com Alçónova. Da Alçónova romana, há vários vestígios no Museu de Faro. E sabemos que era uma população muito ativa, exatamente desse aspecto de entreposto comercial. Não sabemos o que é que importavam ou exportavam, mas certamente seriam os metais preciosos de que a península era tão rica. O domínio romano do Algarve começa no segundo século a.C. e prolonga-se por mais de 500 anos, a altura em que é destruída violentamente pelas invasões bárbaras. Mas depois dos bárbaros vieram, já no século VIII, os muçulmanos e os mouros rapidamente apoderaram-se toda a península. Estiveram no Algarve desde o século VIII até que o rei de Portugal, Dom Afonso III, conquistou definitivamente Faro e foram conquistadas as últimas terras dominadas pelos infiéis. Dom Afonso III é um hábil político, só recorre à guerra quando ela é imposta. Então, a primeira coisa que ele faz é uma expedição fora do seu próprio reino, expondo-se aos riscos da guerra. Ele vem conquistar o Algarve por uma razão. É porque, se o não fizesse já, arriscava-se a não o poder fazer. Em Castela estava no fim o reinado de Fernando Santo. Teria 50 anos, ou um pouco mais, mas estava doente e quem lhe ia suceder era o filho, Afonso, o futuro Afonso o Sábio, Afonso X. Ora, esse Afonso X tinha andado na guerra civil em Portugal contra o futuro Afonso III. Afonso X veio com tropas castelhanas ajudar o rei Dom Sancho II na Guerra Civil que preenche os anos 1246 e 47. Essa Guerra Civil que Herculano contou tão mal, Herculano diz que isso era uma intriga dos bispos contra um bom rei era o Dom Sancho. Eu julgo que os documentos excluem completamente essa versão. De facto, Dom Sancho não exerceu o poder e permitiu que os nobres, os grandes, se apoderassem inteiramente dos destinos do país. Durante o tempo dele não reúne cortes, não há confirmações, não há inquirições, não há leis gerais. O que há é violência, guerras civis, o saque dos conventos. Isso levou realmente os representantes dos conselhos do reino e dos bispos das principais dioceses a dizerem ao Papa Inocêncio IV: este rei não governa, o país está a saque, mande para cá alguém que saiba governar isto. O Papa manda o irmão do rei, que era o infante Dom Afonso, que estava em França, onde era conde de Bolonha. Conde porque tinha casado com a condessa, Dona Matilde. E ser conde de Bolonha era muito importante, porque a cidade de Bolonha fica no Pas-de-Calais, no Estreito, e era uma cidade, de certo modo, uma alfândega do comércio entre a Inglaterra e a França. Portanto, ser conde de Bolonha era uma situação magnífica. Dom Afonso vem, tem todo o apoio das forças dos conselhos e é com o apoio das tropas do povo que ele vence essa guerra
em que o irmão, o Dom Sancho, teve a ajuda de tropas castelhanas comandadas exatamente por este homem que vem a ser o Afonso X, o Afonso Sábio. Era um inimigo do nosso Afonso III e é muito possível que, em troca dessa ajuda militar que ele deu ao Dom Sancho II, Dom Sancho abrisse mão do direito da conquista do Algarve. O Algarve ficava na continuação do nosso Alentejo e o Alentejo já então estava sob o domínio cristão e, portanto, não era muito natural que Castela tivesse o direito de ocupar o Algarve. Mas a verdade é que, pouco depois de conquistado o Algarve, bem, conquistado em 49, e 3 anos depois, morre realmente o Fernando Santo, sobe ao trono o Afonso X, o Sábio, que vem e põe esta questão. O direito a conquistar o Algarve é nosso, é de Castela, e nós não desistimos. E com isso há uma guerra que se prolonga durante anos. Uma guerra que Dom Afonso III vai aguentando com habilidade, evitando que seja um grande conflito, são coisas de fronteira, até que resolvem fazer as pazes. E fazem as pazes de uma forma muito curiosa. O nosso rei casou com uma filha do Afonso X, uma filha ilegítima, Dona Beatriz de Gusmão, a rainha Dona Britos, uma grande rainha. E em troca disso, o Afonso Sábio reconheceu, no Tratado de Badajoz, que a fronteira entre os dois países é realmente o rio Guadiana, desde o Caia até ao mar, onde hoje está a Vila Real de Santo António. Nessa altura não estava. E, portanto, isso vem colocar o Algarve no domínio português. Domínio que, como sabem, dura pelos séculos. Esse casamento do nosso rei com a filha de Afonso X também veio levantar dificuldades, porque o nosso rei já estava casado, como lhes disse, com a tal Condessa de Bolonha, Dona Matilde. A primeira mulher estava viva e não aceitou que o marido casasse segunda vez aqui na Península. Aqui na Península, as influências islâmicas e, portanto, casar várias vezes não era assim uma coisa que chocasse ninguém. A verdade é que a Condessa Matilde casou-se ao Papa, o Papa mandou o nosso rei dissolver o casamento, o nosso rei não obedeceu e, entretanto, providencialmente, a Condessa Matilde morreu e tudo ficou em bem. A partir dessa conquista, o Algarve conhece um longo período de paz e de progresso. O rei Dom Afonso III, na conquista, usou de uma grande política de proteção, de fixação da população muçulmana. Proibiu o saque, proibiu a chacina, tomou os nobres muçulmanos sob a sua proteção, reconheceu-os como cavaleiros cristãos. E essa proteção real verifica-se nos reinados seguintes e, do modo geral, até ao século XVI. Ainda no século XV, é em Faro que se encontra uma das mais antigas tipografias de Portugal. Uma tipografia onde foi impresso com caracteres hebraicos o Pentateuco. Há só um exemplar que está numa biblioteca oficial de Londres. É que, depois da expulsão dos judeus, tudo quanto lembrasse a cultura judaica foi destruído. Duas datas muito importantes na história de Faro são 1540, ano em que o rei Dom João III, por uma carta régia, diz que, atendendo a que essa vila de Faro vai em grande crescimento e tem lá muitos moradores, cavaleiros ou fidalgos, e leva à categoria de cidade. A outra data é 1577,
A Sé do Algarve, que até então estava em Silves, passou para Faro. Todo o Algarve é uma só diocese. E onde está o bispo, aí está o principal poder, e a existência de uma sede episcopal confere realmente uma grande dignidade à cidade. Todo o Algarve foi terrivelmente abalado pelo terremoto de 1755. Ainda hoje vemos muitos edifícios de traça pombalina, daquela época, que se segue ao terremoto. No início do século XIX é que as coisas se complicam, porque Faro e todo o Algarve, na guerra civil que ensanguentou o país, tomou posição pelos absolutistas contra as tentativas liberais, que foram juguladas onde quer que surgissem. A guerra civil, como sabem, termina pela Convenção de Évora-Monte, que promete um perdão geral e diz até que os oficiais do exército miguelista conservarão os seus postos. A verdade é que os factos não acompanharam essa generosidade. Por todo o país, muitos antigos chefes miguelistas foram presos e abatidos quando eram levados às cadeias ou dentro das próprias cadeias. O Marechal de Campo Tomás Cabreira apresentou a sua rendição nos termos da Convenção e assassinaram-no. O resultado disso é que, exatamente no Algarve, surge uma reação comandada por um antigo oficial de milícias, José Joaquim de Sousa Reis, que passou à história com o nome de Remexido, uma milícia que nas serras matava, saqueava durante 2 anos, ensanguentou o Algarve. O Mexido só conseguiu ser vencido depois de um combate feroz nas serrarias, foi capturado, julgado e condenado à morte e fuzilado no dia seguinte. Mas apesar de todos esses crimes, que sem dúvida ele cometeu, ele ficou na memória coletiva como alguém que se bateu por uma causa justa. Na segunda metade do século XIX, pode-se dizer que a grande riqueza algarvia é o atum. Isso dura até os anos 50. Eu lembro-me ainda das grandes fábricas de conservas do Algarve, onde se fabricava uma conserva deliciosa, que era o atum em legítimo azeite português. E esse produto teve prestígio em todo o mundo. Quando acabam os últimos atuns, começam a chegar ao Algarve os primeiros turistas. A data de ouro do turismo algarvio, para mim, é 1965, ano em que foi inaugurado o aeroporto de Faro.
hoje, perto de 1 milhão de pessoas no verão, preenche o Algarve. E, sem dúvida nenhuma, o Algarve olha para o futuro tranquilamente. É um lugar perfeitamente incomparável. O futuro do nosso país passa pelos serviços. E o serviço que melhor podemos prestar é o serviço turístico. O Algarve é uma grande região de 5.000 quilómetros que vem em anfiteatro desde a serra até à praia. Tem 3 degraus, a praia, o Barrocal, a serra. E todos eles são inesquecíveis. O Algarve tem valores que lhe asseguram, no futuro, um papel permanente. O Algarve tem, com certeza, um grande futuro à sua frente. O que nós podemos fazer é conseguir a qualidade. O turismo algarvio pode ser um turismo de 5 estrelas ou pode ser um turismo do pé descalço. E isso é que está na nossa mão. Isso é que é preciso preparar desde já.